Mas aí tem gente que começa a estudar essas coisas e as pessoas às vezes têm muito animismo. O que é animismo? A própria cabeça pensa coisas e ela começa a querer atribuir, né, vozes da cabeça dela a outras coisas, falar que são ou seres falando com ela, ou consciências falando com ela, ou ultradimensionais, que são umas esferas de luz falando com ela, né? E aí começa-se a falar, não, eles é que estão me falando, e às vezes a pessoa se anula tanto que começa tudo que ela tem de ideia vai falar que foi alguém que passou para ela. É como se a gente fosse um fantoche, uma marionete, não é? E não é verdade. Então, assim, esses processos, né, a metodologia que nós trabalhamos de maneira empírica, e mais como pesquisadores, tem que ser resultados concretos. Né? Então, se você teve uma conversação com um extradimensional, você consegue gravar aquela conversação. Não são processos de canalização, não são processos espirituais, de vozes na sua cabeça, não são coisas com espíritos. Né? Então, estamos falando aí de processos diferentes, de você acelerar a sua frequência cerebral, ter domínio da sua frequência cerebral e acelerar para você ter essas interações que são mais concretas. Né? Até porque isso vai te trazer também a capacidade de concretamente interagir na matéria. Porque em termos de frequências, quanto mais acelerada a sua frequência cerebral, menos as outras pessoas conseguem interferir no seu campo. Porque uma frequência superior, ela se sobrepõe a frequências inferiores. Né? Então, assim, aquela pessoa que é uma esponja, que absorve tudo, que todo mundo manda energia negativa de inveja e tudo mais, e a pessoa está sempre mal, sofrendo, oscilando, de repente está tudo bem na vida dela, ela começa a oscilar sem motivo nenhum, porque muitas vezes está absorvendo coisas dos outros. Então, o que é interessante para essa pessoa? Ela acelerar a frequência cerebral dela. Que ela acelerando, colocando acima da frequência da maioria das pessoas, as pessoas não conseguem mais ter poder de interferência no campo vibratório delas. E assim você consegue se blindar ali. Porque hoje já tem tanta poluição, né, eletromagnética dos aparelhos, mensagens subliminares, né, de lideranças, de tudo quanto é tipo de coisa aí no mundo. Além disso, as pessoas oscilando muito, carentes, querendo manipular umas às outras, né? E aí, se você se coloca à mercê disso tudo, né? A mensagem subliminar te pega, a confusão da humanidade te deixa confuso, a oscilação do outro te faz oscilar, começa a ficar cada vez mais difícil você conduzir a sua vida de uma maneira construtiva, né? Então, assim, observe que eu estou tentando demonstrar que o desenvolvimento das habilidades extrasensoriais é uma ferramenta para você construir a sua vida com mais consciência e de uma maneira mais positiva, né? Para você se blindar de interferências que você nem percebia que você tinha antes. Uhum. Porque muitas pessoas te manipulam conscientemente e outras até sem consciência. Pelas oscilações emocionais que elas têm, elas às vezes acham que você tem a obrigação de resolver aquilo que elas querem que você resolva. Às vezes elas querem que você mude e se transforme na pessoa que elas querem que você seja. E às vezes por uma carência sua, falta de confiança sua no seu próprio processo, você acaba se anulando, né, para querer agradar os outros. E ao fazer isso, você deixa de ser você mesmo e você entra num processo que não é verdadeiro de forma alguma. Tem coisa que te distancia mais da verdade do que você deixar de ser você para tentar agradar o outro. Então você entra num processo ilusório que só tende a terminar mal. Porque eu tenho 48 anos, eu nunca vi ninguém passar por esse processo de se anular para agradar os outros, e isso dá bom no final, sabe? Eu nunca vi.